a psicanálise não foi útil para resolver a questão entre dois dos maiores psicanalistas da atualidade, Freud e Jung, né? Bom, é uma frase importante essa, porque dois dos maiores psicanalistas que publicam sobre o tratamento psicológico dividem, inclusive, os seguidores dos dois movimentos, em grupos distintos. Creio que por uma falha do Freud, a razão narcísica em Freud, né? Estou entrando aqui com a ideia de razão narcísica, porque o Descartes fez um grande exercício que talvez não foi lido como devia então. A razão narcísica é a razão que confunde a razão racional, vamos falar assim, né? A razão matemática, a razão pura de sentimentos. Se você esvazia o sentimento e raciocina com frieza total, né? Você evita as ilusões dos sentimentos e toma decisões racionais. Quando for comprar um carro, um apartamento, um lote, investir o dinheiro, fazer uma escolha de profissão, mudança de endereço, de local, você não vai escolher algo prejudicial, né? Um mau negócio, procura se informar o máximo que pode. É frio, né? O Descartes faz um raciocínio brilhante ali, né? O piloto no navio, ele esvazia de sentimentos a razão lógica para decidir como se fosse uma razão matemática, né? O contexto histórico ajuda a compreender melhor, porque ele não está falando num caso pessoal dele, com algum relacionamento com X ou Y, amigo, Pílades e Orestes. Não é em Descartes, Pílades e Orestes. Olha só que lembrança interessante. O Descartes é uma relação dele consigo mesmo, em se conduzir na vida de maneira clara e distinta, não prejudicando nem sendo prejudicado por ninguém. Se ele dissesse explícito isso, não podia, né? Mas estava se referindo àqueles que estavam prejudicando o avanço da humanidade. Se aqueles juízes, homens do poder, relativizassem o poder da Santa Sé, não prejudicariam a própria igreja. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a regulamentação da igreja? O geocentrismo está decadente, né? Os cientistas estão descobrindo que não é verdade ser a Terra o centro do universo. A igreja é muito maior do que isso, o Deus também. A racionalidade está mostrando um erro numa suposição anterior, e a medicina, a tecnologia, a física, né, precisam avançar. Deus não é perturbado por essas descobertas humanas. Quer dizer, os homens da igreja poderiam ter adotado essa postura, acolhido Galileu, Descartes, os cientistas em geral, né? Então, a razão narcísica, que é o grupo social, o próprio narcisismo grupal, né, da psicologia de grupo, como escreveu Freud, ela cria obstáculos, grupelhos, né? Esses mini grupos que estão surgindo agora querendo modificar a língua, querendo alterar a língua para linguagem neutra, inclusive esse absurdo, né? Onde uma neutralidade seria até ideal, né? Que fosse pura a razão ao ponto de haver uma neutralidade total. O pensamento idealizante deles seria uma neutralidade, mas atrás disso estão escondendo a maldade, né? Porque aí também igualariam os sexos no sentido do biológico. Uma palavra que designaria o homem ou a mulher sem distinção apenas pela palavra.
quando a gente sabe que na vida real a palavra teria que designar o objeto, né? Se for neutralizar a língua no ponto de vista da sexualidade, teria que neutralizar em geral, né? Não poderia dizer mais uma maçã, uma banana, uma pera, teria que dizer uma fruta. Enfim, o nome deve encaminhar a coisa. Então, esses grupos são grupos ideológicos, como disse um professor, né, de Curitiba, dizendo que se for querer neutralizar a língua, você dificulta o conhecimento, porque obstrui o nome da coisa. A coisa tem nome, mesmo que você não queira ou não consiga perceber. Não é pelo nome da coisa que você vai melhorar a qualidade de vida. É justamente o contrário. É pela racionalidade desprovida de sentimento, esvaziada de sentimento. Voltando aqui ao início, Freud e Jung poderiam ter se mantido unidos se o Freud tivesse feito um recuo, não tivesse ficado cheio de ódio ao observar que Jung estava com outras intenções, retrocedesse um pouco e colocasse Jung numa posição menor dentro da própria psicanálise, mantendo ele como amigo desconfiado. Eu tenho um irmão que me desviou uma fortuna quando eu morava em Tóquio. Nunca tive problema de continuar irmão dele, não rompi relações, né? Quer dizer, tem uma aqui agora que disse que o marido não consegue nem escutar o nome dela, não quer ver a imagem. Estou um caso aqui com minha esposa que não quer escutar o nome do marido. Parece uma foraclusão completa. Ela quer viver num mundo e o marido em outro. Eu, da minha parte, prefiro usar da inteligência cartesiana fria e dizer: restabeleceria a relação com ela no mesmo instante em que ela, como fez Cristo, né, sugerindo o perdão. Passa uma borracha nisso, vocês parecem duas crianças brigando. Jung e Freud, passa uma borracha nisso, Jung, me dá um abraço aqui, nós trabalhamos junto tanto tempo, discutimos tantas cartas, escrevemos tanta coisa junto. Você cuida ali da psiquiatria, eu vou cuidar da psicanálise, tá bom? Obrigado pela colaboração. Vamos continuar publicando juntos. Me devolve o cargo de presidente da psicanálise que eu te passei. Você não está assumindo como presidente de um movimento. Fica com a psiquiatria, um departamento dentro da psicanálise. Vários são os casos em que o ódio perturba demais a racionalidade. O amor e o ódio, né? O amor é mais inteligente, porque o amor permitiria o perdão e o convívio. Eu estou com uma filha agora, em setembro, vai fazer 4 anos que nunca mais falou com o pai, por uma decisão pessoal dela, depois de ter levado vantagem numa conversa onde ela queria um convite para ir num casamento onde era proibido levar o namorado dela. A noiva, de quem ela inclusive era madrinha de casamento, me avisou com todas as letras: não é para você entregar esse convite que você tem na sua mão à sua filha, que ela vai passar para o marido, para o namorado dela, e eu não quero o namorado dela no meu casamento. Fiquei no impasse, minha filha foi buscar o convite, arrumou uma arruaça dentro da minha casa, houve uma discussão. A noiva depois pediu desculpas pela confusão que ela mesma criou, mas a minha filha, daí por diante, optou por não falar mais com o pai, pelo vexame, né? Pela situação constrangedora que ela mesma criou. Ódio puro, tá vendo? Então, o René Descartes propõe na meditação, nas 6 meditações, né, e na número 6 mais ainda, um procedimento onde a razão retornaria para remover o afeto que complica a compreensão. Ele diz ali no texto, né, num exemplo brilhante, inclusive:
que é uma doença da água que chama lá. Eu acho que essa doença da água ele inventou ali, porque não sei se já tinha na época, né? Hoje diz no Google que explica assim, a pessoa bebe água, fica impedida de beber água. Nunca vi isso, a água ser maléfica ao organismo. E tem que saber a quantidade exata de água que vai poder beber, porque sem água não pode, né? Então a pessoa sente uma sede enorme, bebe água e fica doente, aí piora a saúde dela e adoece. Hidropsia o nome. Eu acho que ele deve ter usado esse nome, mas poderia ter sido o álcool, né? O vinho, o cigarro, o tabaco, o que é que fosse, um vício prejudicial. Que a pessoa não consegue se impedir de usar algo prejudicial a si mesmo. Isso é irracional, né? O Freud vai chamar de masoquismo, ou pulsão de morte, desejo de morte. Não é nenhuma coisa nem outra. É a pessoa que não consegue controlar o seu impulso a realizar algo prejudicial. É um ódio de si próprio ou da vida. Aí é outra história, né? Mas voltando ao início, se a razão fosse fria, como uma razão de GPS, né? Dobre à direita. Você errou, tá? Vamos fazer a volta no quarteirão. Aqui quando chegar nesse ponto você dobra à direita, tá? Ela vem no volante, dirigindo, chega, passa do ponto de novo, vamos fazer o recurso de novo. Vai lá na frente. Mantenha a calma. É como quando você está ensinando uma criança a aprender alguma coisa, que você não vai, né? Você retorna aqui, senta, fica aqui de novo. Vamos começar tudo outra vez. A paciência que chama, né? Agora, o que o Freud também acontece é que ele desde o início era bastante narcisista, né? Queria permanecer vivo depois de morto, queria ter inventado uma ciência. Aí o narcisismo dele estava acima também de um normal, né? Eu nunca na minha vida pensei em ficar vivo depois de morto, deixando obras prontas. Só vim despertar para o narcisismo recentemente devido a essa loucura que arrumou minha esposa. E depois de 40 anos, fora excluir completamente da vida dela um homem chamado marido dela, o Adelmo. Lembra aquele filme A Negação? Ele só consegue viver no mundo pondo na cabeça dele, né, por dentro, a ideia de que não houve Segunda Guerra Mundial. Aí ele vive. Porque se ele conseguir aceitar a ideia de que um homem é bárbaro, que ele pode cortar a cabeça do outro, botar num forno, queimar, fazer um campo de concentração, ele não consegue viver, ele ficaria louco, preso dentro de casa, ele teria medo do ser humano. Ele só não tem medo do ser humano na hipótese de que não tenha existido a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é uma irracionalidade completa, né? Você precisa negar a existência do outro para continuar existindo no mundo.